Olá, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja em cada um dos nossos lares nessa manhã. Muito bom estar aqui com você e mais uma vez podermos estudar a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais sobre aquilo que ela nos ensina, nos traz como orientação. E nessa manhã eu queria fazer uma pergunta para você. Onde está o teu olhar? Onde está o teu foco? E para isso nós vamos vamos ler um pouquinho um texto de 1 João. Então eu queria convidar você a aguardar um pouquinho, fica aí e nós vamos entender um pouquinho mais sobre pensar nas coisas do alto, sobre nos desligarmos das coisas daqui da terra e pensarmos nas coisas que são eternas. Então, bem-vindo a mais um Devocional em Família. O texto que eu queria ler hoje é o texto de 1 João 2, 15 até o 17. Diz o seguinte esse texto, isso lendo na NVI: Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho por nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. É interessante notar como João, ao trazer essa ideia de que nós não podemos amar ao mundo, e devemos nos desvencilhar dos pecados que cada vez mais criam raízes profundas enquanto aqui estamos. Ele traz a ideia de que nós devemos amar a Deus, pensar nas coisas do alto. E essa mensagem, ela ecoa durante todo o Novo Testamento. Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Colossenses, isso lá em Colossenses 3, de 1 a 4, diz o seguinte: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então esse eco do Novo Testamento, das passagens tanto de Paulo quanto de João e também de Pedro, trazem-nos essa ideia de nós sermos peregrinos, forasteiros. Este não é o nosso lar, este não é o nosso mundo. E consequentemente devemos pensar na nossa habitação celestial, no nosso lar eterno, na nossa pousada final, onde estaremos para sempre reunidos com os irmãos em Cristo Jesus e diante do nosso próprio Deus. Mas enquanto estamos aqui, João nos adverte que nós devemos abandonar 3 coisas, confessar e abandonar 3 pecados, que são características daqueles que vivem no mundo e amam ao mundo. E são o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, em outra versão fala cobiça, né, cobiça dos olhos, e o orgulho das nossas realizações e bens. O que nós devemos pensar é que essas 3 áreas, elas têm trazido ruína à vida de muitos cristãos. Desejo intenso por prazer físico, ou seja, a cobiça da carne, como diz na Ara. É a busca da satisfação dos nossos desejos sexuais, a pornografia, uma área que tem derrubado muitos cristãos.
é o desejo intenso, a cobiça pela satisfação da carne. Devemos buscar a santidade. Deus é santo e devemos adorá-lo, buscá-lo em santidade, levantar mãos santas nas nossas orações. A santidade não é um acessório na vida cristã, ela é uma prática, um estilo de vida daquele que realmente se entregou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma santidade que é posicional, porque Deus assim nos colocou quando nos justificou com o sangue de Jesus Cristo. Mas uma santidade progressiva, que dia após dia busca santificar-se, separar-se para Deus. Todo aquele que busca uma vida de santidade agrada a Deus. Busquemos agradar a Deus através de uma vida santa. Outra área que João diz aqui é o desejo intenso por tudo que vemos, a cobiça dos olhos, numa outra versão. E sabe, meus queridos, essa cobiça dos olhos, ela envolve tanto a área sexual, quanto tantas e tantas outras áreas que têm cativado o coração daqueles que se afastam de Deus. Isso inclui a área acima, mas também inclui a área financeira, a cobiça por ter a aparência, o que é alheio. São outras áreas que os nossos olhos cobiçam. Não devemos só levar para o lado da área sexual, mas também a aparência. Poxa, eu desejo tanto aquele corpo, aquele estereotipo. E a aparência e o corpo, ele acaba se tornando algo que você cobiça com os teus olhos. Os bens financeiros, ou seja, o ter, que quer se colocar acima do ser. E o último que João nos fala é o orgulho das nossas realizações, ou seja, o entronizar do eu. Eu posso, eu faço, eu tenho. Resumindo, todas essas três áreas, elas querem fazer com que o eu seja exaltado. E quando o eu é exaltado, nós nos esquecemos de Deus. E quando nós nos esquecemos de Deus, nós fincamos raízes, nós amamos mais ao mundo, nós amamos menos a Deus. Jesus Cristo, quando foi interrogado sobre qual é o maior de todos os mandamentos, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. O contraponto negativo desse amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao mundo. E o que João fala é que aquele que ama ao mundo não pode amar a Deus. Nós devemos escolher a quem vamos amar, se ao mundo ou a Deus. Uma coisa é certa, aos cristãos, nós prestaremos contas diante de Deus daquilo que fizemos durante o tempo que estamos aqui em peregrinação. O que nós amamos mais, o que nós valorizamos mais, o que nós demos valor no tempo em que passamos aqui. E uma advertência que eu queria deixar para nós nessa manhã é isso: que você se atente àquilo que você tem dado valor, aquilo que você tem colocado como premissa na sua vida, porque um dia prestaremos contas a Deus. Romanos 14, 11, 12 diz o seguinte: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quando formos prestar contas a Deus, o que você dirá? Que amou mais a Deus, que amou a Ele acima de todas as coisas, ou que você amou mais ao mundo? Ame a Deus, foque-se nas coisas do alto, e você verá uma vida esperançosa, uma vida em paz, uma vida que aguarda
a vinda de Jesus Cristo, que anseia o céu e o estar com Deus, na presença dele, adorando eternamente. Pense nisso, pense nas coisas do céu, muda o foco, muda a trajetória da sua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas, não ame ao mundo e os prazeres que ele oferece, que são passageiros, transitórios. Que Deus nos abençoe. Amém.